todos. Com uma alegria que estamos aqui para mais um dia de ABAME, de terças-feiras, tradicional terça-feira da ABAME. Hoje recebendo um querido amigo, colega, Dr. Jorge Tardan, um grande advogado, conhecido na área do direito do consumidor durante anos, foi inclusive procurador do PROCON daqui do Rio de Janeiro, e foi uma alegria reencontrar o Tardan na nossa ABAME itinerante, vamos dizer assim, de Búzios. Ele agora é um morador também de Rio e de Búzios, a Mação de Búzios. E fiquei muito satisfeita em ele poder encontrar um tempinho na agenda e poder estar conosco aqui hoje para proferir uma palestra sobre um tema de vanguarda, um tema muito interessante. Eu já, de forma antecipada, eu quero pedir desculpas por não estar presente na ABAME hoje e não vou poder ficar, estou assim, super triste, mas vou assistir a palestra que vai ficar gravada do meu querido Jorge Tardan, porque eu fui convocada por uma banca de qualificação de doutorado, agora às 18h30, e que vai varar aí à noite, vai até às 10 e pouco da noite. E eu estou na banca e eu vou ter que, infelizmente, não poder assistir a palestra do Dr. Tardan. Então, quero pedir desculpas por não estar presente. Eu vou aqui agora falar do tema que vai ser tratado, que é um tema importante, que é falar sobre multipropriedade, o primeiro leading case do Rio, porque do Estado do Rio de Janeiro, porque o Dr. Jorge Tardan hoje ele é responsável por esse empreendimento, ele é síndico do empreendimento Búzios Beach Resort, e ele vai ter muito o que falar com vocês sobre esse tema. O Dr. Jorge Tardan, ele é advogado, mestre e doutorando em Direito, então, com uma vasta experiência, todo esse empreendimento do Búzios Beach Resort foi idealizado por ele, regularizado por ele. Então, ele tem uma história, uma experiência prática fantástica sobre a multipropriedade. Eu digo que o Jorge Tardan ele tem condições de falar da multipropriedade na prática, o que efetivamente já está acontecendo, e sendo um case, o primeiro case já concluído no Rio de Janeiro, totalmente já legalizado no estado do Rio de Janeiro, foi o primeiro. Então, eu vou passar a palavra para o Jorge Tardan, mais uma vez, me desculpando de não poder ficar na palestra, devido a compromissos profissionais, mas gostaria, Alessandra, de você já aproveitar e falar, na qualidade de nossa presidente, do nosso ENAI, tá? Já falem para os nossos associados que nós vamos ter nosso ENAI dia 30 de novembro e 1º de dezembro, na Emerge. Então, já com satisfação, eu quero avisar a todos, a programação, acredito que já na semana que vem, a gente já vai conseguir já colocar a programação para todos os associados. Então, já coloquem na agenda, 30 de novembro e 1º de dezembro, o ENAI, o Encontro Nacional de Advogados do Mercado Imobiliário, uma realização da nossa ABAME. Tá? Então, passo a palavra à doutora Alessandra, quero aqui também declinar minha satisfação em ver o meu querido vice-presidente e parabenizar o nosso ex-presidente pelo seu aniversário de hoje, nosso querido Sidney Santana. Desejo muitas felicidades, saúde, realizações, e é uma satisfação poder vê-lo bem e estando presente na ABAME no dia do seu aniversário. Então, isso faz toda uma diferença para a gente. Então, eu peço desculpas de não poder continuar, vou ficar mais 5 minutos até o doutor Jorge Tardan iniciar a sua palestra, e logo em seguida eu vou ter que sair. Com você, Tardan, a palavra é sua. Tardan? Pronto. Ouvindo? Todos ouvindo? Sim, estou ouvindo bem. Boa tarde. Não sei se lá na ABAME vocês estão ouvindo bem. Na ABAME todos estão ouvindo ouvindo? Bem? Todos ouvindo muito bem. Ótimo. Ok. Então, boa tarde a todos.
minha presidente, doutora Alessandra. Eu quero, em nome da doutora Fátima, minha colega de muitos anos de militância, agradecer enormemente o convite. Me sinto em casa. Eu não vou proferir uma palestra, a gente vai conversar, porque eu não tenho nada para acrescentar ao que vocês já conhecem, exceto a experiência que a gente viveu lá em Búzios, diante da dificuldade que enfrentávamos naquele empreendimento. Então, essa lei, naturalmente, todos aí já conhecem, é uma grande novidade, uma grande oportunidade, né? A doutora Fátima fez uma exposição lá em Búzios, né, e já traçou o panorama legal, o marco legal dessa legislação. O que eu vou falar, na verdade, embora esteja aí falando de um lean case, na verdade é um hard case, porque a confusão que vivíamos nesse empreendimento, né, extrapola a simples solução usando essa legislação, ou seja, a Lei 13.777/18, né, ela alterou o Código Civil, acrescentou, todo mundo sabe, novas disposições na parte aí das relações condominiais. Só que essa legislação, tal como outras que a gente já conhece, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, trouxe regulação que extrapola a simples condição de direito objetivo, né? Então, essa regra ela trouxe soluções, por exemplo, processuais, na lei de registro, enfim, trouxe uma série de inovações interessantes e que é uma oportunidade que a gente deve aproveitar na crise da hotelaria, especialmente em razão da pandemia. Não só da pandemia. No nosso caso particular do Rio de Janeiro, nós temos aí uma crise na hotelaria em razão de dois grandes eventos, né? A Olimpíadas e Copa do Mundo, enfim, que fez com que enormes empreendimentos fossem construídos e começaram a enfrentar uma crise. Bom, então, como a gente vai conversar aqui sobre um caso concreto, eu vou traçar um panorama do que tínhamos, né, no empreendimento de Búzios. Então, localizando vocês, esse empreendimento de Búzios é um grande resort, na verdade, o maior da região dos Lagos. Nós estamos falando de 329 matrículas, né? Então, portas, que é a linguagem da hotelaria, nós temos aí aproximadamente 400 portas, né? Porta significa que nós temos uma ocupação dupla, uma matrícula, mas para fim de hotelaria, uma ocupação diferente da matrícula. Por exemplo, bangalô ou um quarto double. Mas o que importa para a gente aqui no tema de hoje é a matrícula. Então, esse empreendimento tem 329 matrículas. Ele foi concebido em 2006. 2006, a gente tem que compreender que nós tínhamos, no Nordeste do Brasil, um case de muito sucesso, ali na costa do Sauípe, e tínhamos uma operação que foi inaugurada e ganhou grande repercussão e reconhecimento no mercado de hotelaria, que era uma grande novidade no Brasil, que se chamava Brizes. Ele foi o primeiro empreendimento a oferecer, vamos chamar de hospedagem, com tudo incluso, ou seja, all inclusive. Era uma grande novidade e levou para aquele destino uma quantidade enorme de gente interessada em conhecer esse tipo de empreendimento. Na prática, do ponto de vista jurídico, como é que funcionava esse tipo de empreendimento? Era o chamado condo-hotel. Então, veja que já temos aí a questão do condomínio se misturando com hotelaria. Mas como é que funciona isso? Então, é por isso que tem, normalmente, um monte de matrículas. O sujeito investe, compra um imóvel, e esse imóvel ele fica disponível para um pool de hotelaria. Então, você é o dono da matrícula, mas você fica na posse, vamos dizer assim, indireta daquele patrimônio. O patrimônio, na verdade, fica à disposição de uma operação de hotelaria, o chamado pool. E aí você tem ali, né, a possibilidade de rentabilizar, é o que se promete, né? Então seria um investimento. Compro um empreendimento, um imóvel, e ele vai, ou pelo menos promete dar
retorno financeiro. E, naturalmente, ainda tem um outro ingrediente aí interessante para o investidor, que seria a possibilidade de você usar o empreendimento X números por dia, né? No nosso caso, lá de Búzios, ele estava prometido, ele foi concebido em 2006, estava prometido a ser entregue em 2008. E aconteceu que ele foi, ou estava sendo construído numa área de reserva ambiental, dunas, e, enfim, o Ministério Público Estadual, inicialmente, embargou essa obra, e isso criou, então, uma primeira dificuldade para os investidores, né? Eu sou um investidor original do empreendimento. Quando o Ministério Público embargou, fui para lá e vi que o construtor e o incorporador estavam cuidando muito bem daquele canteiro de obra, vamos chamar assim, e não fiz nenhum movimento no sentido de questionar ou de duvidar da possibilidade de entrega daquele empreendimento. Ou seja, concluí o pagamento, eu tinha só mais uma parcela a ser paga, e, enfim, continuei acreditando no empreendimento, embora embargado. Esse embargo significou um atraso de 2 anos na entrega da obra, ou seja, de 2008, a entrega aconteceu efetivamente em 2010, julho de 2010. Então, ele foi inaugurado na concepção original, né, de Condo Hotel. E aí, nessa concepção de Condo Hotel, do ponto de vista da convenção, ele era híbrido. Híbrido por quê? Porque tinha ali a possibilidade de pessoas não colocarem a sua unidade imobiliária no pool. E qual era a configuração na convenção original desse empreendimento? A configuração original previa que 222 unidades imobiliárias integrariam obrigatoriamente, perenemente, portanto, de forma permanente, um pool hoteleiro, 222 unidades. As outras 109 matrículas deveriam optar, no dia da inauguração do empreendimento, se integrariam o pool hoteleiro ou se ficariam na condição de residencial, por isso híbrido, hotelaria ou residencial. E qual foi, né, o desfecho dessa possibilidade de 109 matrículas optarem ou não? Então, a maioria optou por integrar um pool e restaram apenas 29 matrículas não integrantes do pool hoteleiro. Então, esse número de 302 unidades agora passariam a funcionar como um pool hoteleiro, ou seja, o proprietário tem a posse indireta. A posse direta está à disposição de uma operação de hotelaria. No nosso caso, era uma bandeira internacional, que foi o maior sucesso em Costa do Sauípe, chamada bandeira Brizes. Mas, enfim, isso começou a funcionar e, muito prematuramente, nós, investidores, os minoritários, vamos chamar assim, aquelas pessoas que compraram as suas unidades, acreditando no negócio, começaram a perceber que o retorno financeiro esperado não acontecia, ou seja, é uma frustração do ponto de vista do investimento. Isso gerou uma série de insatisfação e eu me revelei um dos mais insatisfeitos com esse fiasco, ou seja, de não entregar o resultado prometido. E aí começamos a questionar e montamos uma associação dos investidores minoritários, a qual eu presidi e presido até hoje. Então, essa associação, ela inicialmente propôs uma ação civil pública em face do incorporador, em face do construtor e em face do operador. Operador, leia-se Brizes. Por quê? Porque tudo que estava prometido estava, vamos dizer assim, não sendo entregue. E, naturalmente, isso gerou
uma dificuldade adicional para quem estava administrando o negócio. Por quê? Porque muita gente, muitos dos investidores ainda não tinham concluído os seus pagamentos, ou seja, deviam parcelas. Em razão dessa ação civil pública, muitos copiaram, vamos dizer assim, a lógica jurídica proposta na ação civil pública e ingressaram com ações individuais pedindo o desfazimento do negócio, né? E o seu dinheiro de volta, em essência. Isso gerou uma dificuldade muito grande para a incorporadora. A operadora não tinha nada a ver com isso, porque as unidades, independentemente de estarem sendo questionadas na justiça, ela tinha a posse e a administração enquanto unidade hoteleira. Portanto, isso para ela não significava necessariamente ou obrigatoriamente uma dificuldade, mas a operadora entrou em uma dificuldade de gestão, ou seja, a Sauípe entrou em crise. O modelo de negócio começou a não mais interessar para aquele momento. E aí, essa operadora internacional perdeu Costa do Sauípe. E eles tinham uma outra operação no Brasil, em Brasília, e perderam essa operação de Brasília. E aí começaram a ter dificuldade de caixa e sobrecarregou, vamos dizer assim, o caixa de Búzios, o que, de fato, aí gerou uma crise muito grande enquanto investimento no negócio. E a solução encontrada para essa crise, né, foi um acordo que a gente fez na ação civil pública. E qual foi o acordo? A operadora entregaria a administração do negócio, já que ela não estava conseguindo performar. E eu negociei a saída dessa operadora, dizendo o seguinte: vocês já não têm mais nada no Brasil, a não ser Búzios. Olhando a condição societária de vocês, acho interessante vocês saírem do negócio, e eu aceito vocês saírem do negócio, desistindo da ação contra vocês. Ou seja, vão sair no 0800. É simplesmente transacionar, entregar a chave e acabamos com a ação civil pública em face da operadora Brises. E isso foi aceito. Levamos isso para uma assembleia e resolvemos o problema. E aí, a resposta que nós, investidores, oferecemos para o incorporador e para o construtor: olha, quem criou Mateus Quimbali, vocês coloquem alguém na administração do negócio que tem essa configuração jurídica muito fechada, ou seja, quem pariu o Mateus Quimbali. Então, arrumem um administrador capaz de performar, de entregar o resultado que nós, investidores, esperamos. E isso foi uma negociação muito difícil, e a Blutree, que é uma operadora brasileira, né, naquele momento ela tinha 27 hotéis no Brasil, assumiu a administração desse modelo chamado Condotel. E aí o remendo, né, saiu muito ruim, ou seja, o resultado, a performance da Blutree foi muito pior para os investidores do que Brises, ou seja, o prejuízo começou a ficar alguma coisa quase que impagável, um prejuízo astronômico. Isso acirrou, vamos dizer assim, os ânimos do ponto de vista jurídico entre os investidores, incorporador, construtor e a própria Blutree. Isso ensejou a inclusão da Blutree na ação civil pública, ou seja, uma ação civil pública incidental envolvendo a Blutree. E a crise aprofundou e chegamos a um ponto de excluir, ou seja, tirar a Blutree do negócio e abrir contra a Blutree uma arbitragem na FGV-CAM, porque a administração da Blutree tinha lá uma cláusula de arbitragem, e essa arbitragem está ainda em andamento na Câmara de Conciliação, ou seja, na arbitragem da FGV-CAM. Isso está em curso desde 2016. Ou seja, com a saída da Blutree, outra operadora que tivesse reputação dificilmente assumiria aquele empreendimento grande, né, e com uma dificuldade financeira enorme. Então,
quem concebeu aquilo ali, ou seja, incorporador e construtor, passou a ter dificuldade de enxergar uma solução usando uma administradora de reconhecimento, reputação e de tamanho. E aí não restou outra opção a não ser nós criarmos uma administração própria. Essa administração própria foi uma situação apresentada pelo Conselho. O Conselho, basicamente, era formado pela construtora, permutante do terreno e a incorporadora, e eles, então, se viram na situação de criar uma administração própria. Nós, investidores, eu representava a maior parte dos investidores enquanto associação, não criei dificuldade para que essa solução fosse apresentada, mas entendia que essa solução não poderia ser definitiva, porque faltava conhecimento no nosso time, expertise em administração de negócios de hotelaria. Então, entendi que aquilo seria uma solução transitória. Mas, como a gente não tinha mais condição de oferecer segurança para um outro grupo forte, grande, internacional, que até nos procurou, mas não sentia enfim, segurança para investir lá, e aí a gente foi levando essa administração provisória, né, que a administração provisória se chamava Búzios Beach Resort, ou seja, é o nome que temos hoje. E aí, nessa dificuldade, eu comecei a estudar a possibilidade de a gente resolver a crise desse empreendimento através da multipropriedade. Veja, o maior grupo de multipropriedade no Brasil está em Goiás. Inequivocamente, do ponto de vista econômico, o maior grupo e que tem a maior quantidade de hotéis do Brasil. E lá era o berço da multipropriedade. Fui lá para Goiás, especialmente na cidade lá de Caldas Novas, onde a coisa nasceu, e conheci diversos empreendimentos e vi como a coisa funcionava lá. E funcionava muito bem. Mas, mesmo assim, olhando aquela experiência de multipropriedade em Goiás, eu não tinha condições e não me sentia à vontade de propor isso como solução, porque a experiência de Goiás ela era toda fundada em contratos, então você não tinha absolutamente um marco legal. O que fazia o negócio funcionar era exatamente o contrato. Mas não tinha uma confusão de investidores, ou seja, a coisa não é pulverizada, ou não era pulverizada em Goiás. Tinha lá uma construtora associada com uma incorporadora que entendeu que esse modelo de multipropriedade era interessante, então eles faziam um contrato da incorporação com a construção, montavam uma sociedade de propósito específico, elegiam um síndico e a coisa funcionava sem crise, porque era o bolso A botando no bolso ou seja, o bolso esquerdo e o bolso direito, era tudo ligado ao mesmo grupo econômico. Então, e além do mais, essa questão de cartório, por exemplo, como é que você vai oferecer um direito real sem um registro, um RGI? Lá em Goiás, eles resolviam isso já, à época, embora não tivéssemos uma lei disciplinando a multipropriedade, eles resolviam isso porque o grupo era muito concentrado e articulado politicamente. Então, o prefeito, o cartório, o deputado, o senador, enfim, todos falavam a mesma língua. Muito diferente da realidade do Rio de Janeiro, e você não tem essa unidade, vamos dizer assim, de comungação de interesses, que a cidade é grande, ou mesmo que não seja grande. Por exemplo, Búzios. Todo mundo sabe que Búzios, o cartório é um cartório difícil, a prefeitura é uma prefeitura difícil, você não tem uma concentração política. Os grupos eles são muito diferentes e interpretam de forma diferente e muito dificilmente convergem nos seus interesses. Os interesses econômicos são divergentes, ao invés de serem convergentes, o que era a realidade de Goiás. Isso me deixava muito inseguro de fazer, mas acreditava que esse modelo de multipropriedade pudesse, sim,
oferecer a solução que a gente esperava diante do rombo e da crise financeira que vivíamos. E aí comecei a acompanhar, né, a tramitação desse projeto de lei regulamentando a multipropriedade, e a minha surpresa é que ele foi aprovado com uma velocidade maior do que eu imaginava. E tanto é que eu estava fora do Brasil quando o projeto, no dia que o projeto de lei foi aprovado. Eu estava em viagem, estava conhecendo Cuba, como é que funciona aquele país, e aí, em Cuba, eu recebi a notícia, né, de que o Temer, no dia 20 de dezembro de 2018, sancionou a Lei 13.777/18, o que me deu um ânimo muito grande para caminhar na construção, oferecer a solução aos investidores, como multipropriedade sendo a solução. Então, nós tínhamos ali 2 ações civis públicas, uma quantidade enorme de ações questionando nulidade de assembleia, ações de desfazimento do negócio, ou seja, nós estamos falando de mais de 70 ações envolvendo aquele empreendimento. E aí, numa assembleia, eu disse, olha, eu acredito na solução de multipropriedade, me eleja um síndico e eu vou pacificar esse negócio. Ou seja, eu não teria a menor condição, embora eu tivesse uma representatividade grande no empreendimento, que eu representava os investidores minoritários, né, a concentração de votos, porque qualquer definição naquele empreendimento dependia, a condição mínima de aprovação de qualquer coisa era 2/3. E eu não tinha 2/3 dos votos. E, aliás, nenhum dos grupos tinha votos suficientes para propor qualquer alteração no rumo do negócio. Eu disse, olha, embora eu esteja em lados opostos aí com a incorporação, com a construtora, se vocês acreditarem que eu tenha condições de trazer uma solução e essa solução não envolve meter dinheiro no bolso, eu vou construir essa solução. Quando eu disse que a solução não exigiria que os investidores metessem a mão no bolso, gerou uma surpresa muito grande e acabaram, como também não tinha muitas alternativas, acabaram acreditando e eu fui, então, eleito síndico. E aí comecei a costurar a construção de uma solução nessas ações. E aí isso foi um negócio muito difícil, porque eram muitas ações, muitos atores envolvidos, e aí voltei a procurar esse grupo de Goiás e mostrei para eles a oportunidade que eles tinham aqui no Rio de Janeiro. Eles não tinham nenhum empreendimento no Sudeste, a lei era nova, né? Então eles não tinham também registrado nenhum empreendimento de acordo com esse novo marco legal, e mostrei a oportunidade para eles e começamos a, enfim, construir um negócio. E aí, a construção desse negócio, eu estou falando para um grupo aí seleto de interessados nesse negócio, só para vocês entenderem o tamanho da nossa crise, a solução para o nosso negócio ficou interessante, né? Eles, né, grupo de Goiás, assumindo a construção, a comercialização dessas unidades imobiliárias, assumindo, melhor dizendo, a responsabilidade por 60% do passivo. 60% do passivo é uma quantidade enorme de dinheiro. E, na verdade, eles ficariam com 60% da receita da comercialização das unidades. E nós, investidores, que tínhamos as matrículas, né, os investidores originais, ficaríamos com 40% da receita da comercialização dessas unidades imobiliárias. E aí nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque a convenção colocava uma dificuldade grande para fazer alteração no propósito do negócio. E ela criava ali a condição de votação e aprovação por unanimidade. Unanimidade, né, dos condôminos, não é dos presentes, não. Então, era uma condição quase que impossível de fazer, porque
alguns já haviam morrido, outros se separado, outros desaparecido. Então, como é que você consegue unanimidade para mudar um negócio desse tamanho? Isso gerou aí uma quantidade enorme de parecer, inclusive o saudoso Cavalieri deu um parecer e disse que não via solução para isso. O Cavalieri também participou juntamente do mesmo parecer com o Capanema, o escritório do Bermudes participou disso, Algrantes, o BMA, enfim, os melhores e os maiores escritórios do Rio de Janeiro não viam condição de alterar essa convenção para, vamos dizer assim, instituir a multipropriedade nesse negócio. E aí, eu observando e lendo, entendendo melhor o propósito desta lei, né, de multipropriedade, vocês devem se lembrar que ela fala ali de pool de turismo. Então, essa operação na convenção original dizia o seguinte, que as unidades que estão integrando um pool hoteleiro, elas não poderão mais sair da condição de pool. Então, uma vez pool, sempre pool. E a lei de multipropriedade disse o seguinte, você pode instituir um condomínio em multipropriedade, mas ele deve ser administrado. A professora Fátima até pontuou bastante essa questão da administração lá em Búzios, mas a administração, né, do meu ponto de vista, ela se confunde, ou pode se confundir com o síndico. E nós não tínhamos uma administração contratada ainda. Então, eu disse, olha, esse papel aqui, cara, quem vai exercer esse papel aqui nesse momento é o síndico. E, então, primeira questão, vamos eleger aqui um conselho. Um conselho de quê? Um conselho dos polistas. Então, a convenção original tinha lá uma cláusula que diz o seguinte, o conselho vota em bloco. O que é votar em bloco? Ele representa todos os polistas. E aí, qual foi a alternativa, então? Vamos constituir um conselho. E aí, né, constituímos um conselho, o conselho formado por 3, e eu integrava esse conselho, né, era síndico e integrava esse conselho. E aí, a questão era redigir esta convenção, né? Então, era diante de pareceres de pessoas tão notáveis, né, então, dizendo que não era possível fazer, a criatividade jurídica que nós desenvolvemos lá foi o seguinte, aí eu tenho que agradecer tremendamente um colega que foi muito precocemente na Covid, o doutor Márcio Tadeu, né, um jovem genial, me ajudou bastante na criação dessa solução alternativa, que foi criarmos uma convenção sobre a convenção. Ou seja, como é que a gente fez isso? A gente preservou a convenção original, no que diz respeito à concepção dela, dos restaurantes, do estacionamento, das piscinas, do spa, do auditório. Então, a gente preservou a convenção. Em bloco, na votação em bloco, a gente aprovou a multipropriedade. Então, a gente fez uma convenção espelho, espelhamos em cima da convenção original uma convenção disciplinando a multipropriedade. E aí, como essa lei é bastante interessante, da possibilidade de você integrar normas de ordens diferentes, né, eu resolvi, bom, já que temos aqui uma jabuticaba, vamos trabalhar essa jabuticaba para que ela verdadeiramente seja uma jabuticaba. E aí, né, na cabeça, com essa ideia de criar uma convenção espelho, ou seja, uma sobreconvenção, fui conversar com o cartório de Búzios, na época o Danan, e aí todo mundo sabe, isso é conhecido, é notório, as dificuldades do cartório de Búzios. Ele ficou muito surpreso com essa alternativa, não se opôs, mas também a verdade é que não contribuiu muito para que isso avançasse, né? Teríamos, então,
uma dificuldade muito grande de registrar essa convenção com essa concepção naquele cartório. E, naturalmente, só poderia ser registrada lá, porque é uma exigência da lei, né, que você institua na matrícula. Só tem um jeito, o RGI lá tem que ser lá. Bom, além disso, nós teríamos que fracionar essas unidades, né, na prefeitura. Na prefeitura, a gente precisava de disciplinar o fracionamento do ITBI e do IPTU, né? E aí nós tínhamos também uma outra dificuldade. A dificuldade, todo mundo deve se lembrar, que o prefeito de Búzios, o André, ele caiu 12 vezes no ano. Então, você tinha uma instabilidade muito grande na prefeitura. E, além de tudo, nós tivemos, né, incidiu sobre o negócio, a gente já estava definido que faríamos essa convenção dessa forma. A questão é, em quanto tempo a gente consegue construir essa convenção, porque a gente depende do cartório da prefeitura. Aí veio, né, a pandemia. Veio a pandemia, que, naturalmente, outra dificuldade imprevisível, extraordinária. Bom, mas também veio um fato muito forte, contundente, e que ajudou muito, que foi a intervenção do cartório de Búzios. Veja, estou falando da intervenção, virou uma coisa absolutamente interessante para o nosso propósito, que era construir, né, criar uma convenção para salvar aquele empreendimento. Estou falando salvar mesmo, porque a crise era muito grande. Então, a interventora nomeada para o cartório de Búzios foi a doutora Cristina, titular do cartório de Arraial do Cabo. O primeiro contato que eu tive com a doutora Cristina foi assim, uma coisa muito interessante, porque imediatamente nossos espíritos se falaram, e ela, uma pessoa muito humilde, muito dedicada, mostrou interesse, e disse, nós temos que aprender isso junto. Eu falei, absolutamente, nós estamos aqui para aprender, nós estamos criando uma situação que não existe. Veja o seguinte, não é o simples fato de você fazer uma convenção em multipropriedade. Isso não tem uma dificuldade extraordinária. Nós estamos falando de trocar as 4 rodas do carro e o carro está andando, sem o carro parar, né? Porque era isso que nós tínhamos. O negócio está funcionando enquanto condomínio. Tem crise, né? Tem execução fiscal. Enfim, uma dificuldade muito grande, e a gente tendo que fazer essa solução. Mas a doutora Cristina compreendeu o nosso desespero, compreendeu o que queríamos fazer e comprou, vamos dizer assim, a ideia de que a solução seríamos realmente registrar aquela convenção. Mas, na condição dela, e como pessoa muito responsável que claro que ela estava com muita cautela. Primeiro, que era um negócio absolutamente novo, e segundo, que ela era uma interventora. Então, por quanto tempo ela vai permanecer interventora, ou na cabeça dela naquele momento? Então, ela, com toda a razão, foi com muita cautela. Ou seja, essas dificuldades todas nos levou a levar 1 ano e meio para definitivamente registrar essa convenção. Então, apresentamos algumas minutas e a doutora Cristina fez as considerações dela e a gente repensou e fomos construindo e, finalmente, construímos uma convenção em multipropriedade. Levamos à Assembleia e a Assembleia, como eu disse, votava em bloco. Não tivemos dificuldade de aprovar essa convenção na Assembleia. Por quê? Porque o Conselho estava convicto de que a única alternativa que tínhamos para salvar aquele empreendimento era instituir a multipropriedade. E aprovamos, então, essa minuta, vamos dizer assim, e ela acabou sendo registrada, né, lá no RGI de Búzios. E se tornou, né, a primeira convenção registrada em multipropriedade, que não é simplesmente um registro, é um registro, ou seja, uma convenção sobre uma convenção, salvando o empreendimento. E aí, essa questão, então, na convenção, esse tempo também foi muito importante, né, esse tempo de dificuldade, a dificuldade a gente aprendeu muito. Por exemplo, então, como que você
agrega novos negócios num empreendimento imobiliário com a formação de condomínio e agora instituída a multipropriedade. Como é que você resolve, por exemplo, a construção de uma outra atividade, mesmo que não seja incorporada, mas você precisa mexer, ou como é que você mexe? Vamos dar um exemplo, no spa. Depois da pandemia, o spa deixou de ser um negócio interessante, porque ele é um ambiente, vamos dizer assim, fechado. Esse novo tempo exige coisas abertas. Como é que você faz a conversão disso numa outra atividade? Então, já pensando nessas novas possibilidades, nesse novo tempo, nas novas necessidades, a gente aproveitou, e nisso a gente não teve grande dificuldade no cartório, e disciplinamos a Lei 13, essa Lei 1377/18, não tem oposição nenhuma que se faça isso, e resolvemos disciplinar nas áreas comuns, né, o direito de superfície. E fomos bem-sucedidos. E esse direito de superfície, por exemplo, hoje ele nos dá, né, segurança jurídica no sentido de explorar, por exemplo, o estacionamento como negócio, né? Então, oferecendo, né, uma garantia muito grande, mais do que uma simples locação, porque se nós estamos falando de direito de superfície, nós estamos falando de uma garantia maior para o investidor do que uma simples locação. Então, o investidor se sente seguro em fazer, de fato, uma melhoria naquele espaço, né? Porque ele tem a garantia de que terá aquele espaço e poderá exercê-lo de forma erga omnes por muito tempo. Então, por exemplo, a possibilidade de implementação de uma estação ou de uma usina de geração de energia alternativa. Se você, né, concede a superfície para um investidor que tem interesse nesse tipo de atividade, é muito mais seguro para ele, né, que seja uma concessão de superfície do que uma locação. Então, botamos nesse empreendimento outros pitacos que não estão previstos lá na Lei 13.777. Bom, então, conseguimos superar a dificuldade de registro no cartório RGI, e aí resta, então, agora a prefeitura. E na prefeitura, você tem, né, ainda hoje, né, no Brasil todo, eu fiz pesquisa sobre isso, não tem nenhum município, bom, pode ser que tenha agora, aí, nos últimos 15 dias, mas até 15 dias atrás, não tinha nenhum município no Brasil ainda, do ponto de vista da prefeitura, ou seja, do poder municipal, disciplinando o fracionamento de IPTU ou do ITBI nas matrículas partilhadas, né? Se eu já estou fazendo na concepção do negócio, eu já apresento na prefeitura com aquela concepção. O fato é que, para fins de prefeitura, um empreendimento convertido, como é o nosso caso, para fins da prefeitura, você tem lá uma matrícula, né, um fato gerador, que é a matrícula, para fins de IPTU e do ITBI. Então, como é que você lida, né, com essa questão no poder público? Aí a dificuldade de compreensão muito grande, né? Muito embora seja muito interessante para os municípios que conseguem alcançar, né, o ganho que o município pode ter de fracionar a matrícula para fins de IPTU e ITBI, qual seria o ganho? Imagina o seguinte: se o prefeito ou o secretário de Fazenda percebe a oportunidade, o que ele pode fazer? Tá bom, vamos pegar essa matrícula aqui, vamos fracionar em 26, que é o nosso caso, preferencialmente. Nós temos algumas poucas unidades fracionadas em 54 matrículas, mas vamos considerar uma matrícula que gerava R$ 1.000, né, de receita para a prefeitura, do ponto de vista IPTU. Se você fraciona, se ela colocar, vamos imaginar, 40% sobre cada fração, ela tem um ganho de reajuste no IPTU que não pesa no bolso de ninguém, sem nenhuma alteração, vamos dizer assim, ou aumento no IPTU.
o simples fato de colocar um percentual na hora do fracionamento já faz com que a prefeitura tenha um ganho. O problema é, não tem uma legislação municipal disciplinando isso. No caso de Búzios, né, eu tenho uma entrada lá, e aí eles já estão, né, pensando e já, na verdade, tramitando uma lei municipal no sentido de disciplinar isso, mas não temos hoje. Bom, mas aí o que importa é o seguinte, nós estamos vendendo a multipropriedade. É claro que o grande negócio, né, do ponto de vista de negócio, é você vender essas frações parcelado no tempo, ou seja, um financiamento de longo prazo. E a questão do IPTU ou do ITBI vai ficar para o final desse pagamento, né? Então, a gente ganha tempo com isso. Mas, eventualmente, aparece alguém querendo comprar à vista, e já tivemos mais de uma situação. Aliás, muitas situações do sujeito, tá bom, eu quero comprar à vista. E mesmo que você não der, ele nem quer desconto, ele quer pagar à vista. Ele, eu tenho dinheiro para pagar à vista, quero pagar à vista. E se ele está pagando à vista, aí você tem que apresentar a solução no cartório, né? Porque ele quer definitivamente o registro dele lá no RGI. Essa é uma questão que, temporariamente, né, é uma solução, ela também existe em outros municípios, né, que é, por exemplo, você, no caso de Búzios, aí tem lá um boletim de contribuinte individual, que eles chamam de BCI. Aí você apresenta, né, um requerimento ao município dizendo que o fulano de tal é um contribuinte individual e ele quer pagar e tal. E aí você consegue fracionar o cartório, aceita isso, reconhece isso, e no PTU, uma vez feito isso, enfim, aí a coisa avança. Mas não é uma solução automática, ela é uma solução que você tem que construir por enquanto. É claro que, quando sair uma regulamentação, o primeiro município que regulamentar isso de forma bem regulamentada, naturalmente será uma referência, um espelho para que os outros municípios façam isso, né? No Rio Grande do Sul, onde também hoje tem lá empreendimentos e são cases de sucesso, né? No Rio Grande do Sul também, embora lá no Rio Grande do Sul tenha outro nome, não é BCI, mas funciona da mesma forma. Em Goiás também, né? Na verdade, esse aprendizado a gente teve lá em Goiás, porque eles já resolviam dessa forma, né? Como é que ia fazer uma lei para fracionar se não existia fracionamento? Enfim, isso está colocado, são problemas que você enfrenta, e aí o que você tem aí também, né? No nosso caso, aí já é uma revelação do negócio propriamente dito, né? A pandemia, né? Embora a gente tenha lançado o produto, né, e 3 meses depois a pandemia impactou, isso gerou uma quantidade enorme de cancelamento, né? Cancelamento é o sujeito, ele comprou na empolgação, foi em Búzios, alguém apresentou o projeto, o negócio para ele, ele gostou, mas chegou em casa, pensou melhor e viu que não tinha bolso, ou que, enfim, por alguma razão concluiu que não seria um negócio interessante, aí desiste do negócio, né? Esse é um número, vamos dizer assim, era uma experiência grande já acumulada em Goiás, né? Esse número de cancelamento de pessoas que compram multipropriedades gira em torno aí de 25%, ou seja, de cada 100 vendas que você faz, um universo de 25 cancela o negócio logo no início, ou seja, no primeiro ano de relação, ou nos primeiros 3 meses, mais fortemente. No nosso caso, né, a gente começou com uma velocidade de venda e nos primeiros 6 meses do negócio, esse número de cancelamento ficou nessa ordem aí, né, de 25, mas hoje, né, aí a gente está estudando e compreendendo por quê. Hoje nós temos um cancelamento que está muito próximo de 54%, né? Então, isso é mais do que o dobro daquele número inicial. Agora, né, para quem pensa em multipropriedade como negócio, né, esse é um aprendizado, né? Hoje, algumas coisas, depois da coisa andando, né, o cancelamento
para o negócio, para quem comercializadora, né? O cancelamento não é um negócio ruim, né? Por quê? Porque o cancelamento, a remuneração, por exemplo, da corretagem, a multa, enfim, acaba virando também parte do negócio. Para os investidores, né, o cancelamento não é um bom negócio, né, porque ele impacta no caixa que você criou para administrar as receitas. E aí, outra novidade, por isso que eu disse que é um hard case, né, via de regra, os investidores eles criam ali uma sociedade de propósito específico para administrar, né, as receitas advindas da venda das frações. No nosso caso, é um lead case hard. Por quê? Porque nós não criamos uma sociedade em conta de participação ou de propósito específico para administrar a receita da venda das cotas, né? A gente montou a seguinte estrutura. Vamos imaginar, a gente já estava muito traumatizada, os litígios entre incorporadora, construtora e os investidores, enfim, o grau de confiança muito grande. E a gente também não conhecia, né, a possibilidade de êxito nesse negócio, se envolvendo com um grupo lá de Goiás, uma experiência nova no Rio de Janeiro. Então, a gente tomou muitas cautelas e a nossa opção ela é diferente de todo o resto do Brasil, porque a gente, estou falando a gente, eu estou falando dos investidores, ou seja, dos condôminos originais. Nós montamos uma sociedade anônima, fechada. Essa sociedade anônima, qual foi o nosso pensamento? Bom, então, ao invés de entregar a matrícula imobiliária para a comercializadora, ou seja, quem tem a expertise de vender esse negócio, porque tem uma expertise muito grande, tem um trabalho muito grande de convencimento, de levar, né, o pretenso comprador para uma sala de vendas, né? É um trabalho difícil de captação de cliente. Então, nós não queríamos entregar o imóvel e acreditar que ele fosse devolver a nossa parte. Então, o que a gente fez? Olha, o negócio está muito traumatizado aqui, nós vamos transferir cada um a sua matrícula imobiliária para uma sociedade anônima, e nós criamos essa sociedade anônima. Então, a propriedade é da sociedade anônima. E nós formamos um consórcio com a comercializadora, dizendo o seguinte: ou comercializadora, ou, no nosso caso, a WM, que é lá de Goiás, nós vamos entregar via consórcio a unidade imobiliária e você tem cláusula para vender. Então, na verdade, a propriedade original está em nome de uma sociedade. Você vende, comercializa isso, né? Você tem expertise em vender isso, porque tem que ter uma expertise muito grande, e eles estão presentes em vários lugares do Brasil. O interessante é que o seu cliente não está necessariamente no destino, no nosso caso, Búzios, né? Você vende isso em outras praças. Por exemplo, o nosso segundo mercado de venda não está em Búzios, está aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, que é um ponto de venda muito grande. O segundo está no Rio Grande do Sul, não está aqui. Então, a gente vende muito no Rio Grande do Sul. O sujeito que está satisfeito com o negócio lá no Rio Grande do Sul, ele acaba comprando uma cota em Búzios. Então, veja que nós temos a venda, inclusive lá no Rio Grande do Sul, acontecendo. Mas o fato é o seguinte: então, essa unidade imobiliária está entregue via consórcio para a comercializadora. A comercializadora vende o negócio, retém a parte dela e devolve, né, aquilo que nos cabe, e nós fazemos a distribuição entre os sócios dessa sociedade anônima, ou seja, os investidores originais. Então, veja o seguinte: nós temos aí, nesse caso de Búzios, nós temos uma convenção, que é a convenção original. Nós temos a segunda convenção, que é uma sobreconvenção. Nós temos uma associação que disciplina o direito de superfície, né? Então, ela regula o direito de superfície no âmbito do negócio. Nós temos uma SPE. A SPE representa o quê? O pool. O que é o pool? O pool continua existindo, porque o pool é fundamental para o negócio de multipropriedade, porque o sujeito que compra a cota e, eventualmente,
não queira usar o seu tempo, ele coloca o pool. E a sociedade em conta de participação administra isso, isso rentabiliza e pode devolver. Veja o seguinte, a gente nunca fala, não é investimento. Então, o que pode gerar para esse sujeito que é um multiproprietário, ou seja, um pulista também, porque necessariamente o multiproprietário, no nosso caso, ele comprou a multipropriedade, obrigatoriamente ele coloca a unidade no pool. E ele não é obrigado a usar o pool, mas ele pode usar o pool para, eventualmente, se rentabilizar. E aí, se rentabilizar no sentido de que para que serve esse dinheiro? Normalmente acaba cobrindo a obrigação que ele tem de pagar as cotas condominiais, ou seja, da fração dele. E aí, esse pool, ele é administrado por uma sociedade, aí sim, em conta de participação. Então, esse poolista, ele vira um sócio, na linguagem antiga, um sócio oculto, ou seja, melhor dizendo, atualmente, um sócio participante. E a administradora é a sócia ostensiva que administra esse negócio aí de ocupação dos vazios, vamos dizer assim, das não ocupações daquele período. Então, duas convenções, uma associação, uma sociedade em conta de participação, a administradora, no nosso caso, nós temos a administradora, administra o condomínio, e é a mesma, e deve ser, do meu ponto de vista, isso eu não tenho arrependimento nenhum, a mesma administradora é a que ostenta a sociedade em conta de participação. E temos aí a comercializadora. A comercializadora vende as unidades da sociedade. Então, temos também a sociedade anônima. Então, veja o seguinte, tem aí uma confusão grande do ponto de vista, ou seja, uma confusão não, uma engenharia jurídica grande que faz o negócio ficar de pé e no nosso caso, a única alternativa de salvar aquele empreendimento. A gente, embora tenha aí esse número de cancelamento alto, que eu disse para vocês hoje, chegando a quase 54%, mas, mesmo assim, mantém o negócio de pé e a gente entende que isso salvou aquele empreendimento. Não fosse a multipropriedade, nós não teríamos outra alternativa durante a pandemia, porque essa solução que criamos, que era uma solução transitória, ou seja, os sócios administrarem o modelo antigo, não passaríamos pela pandemia. Mesmo não tendo pandemia, a ordem de endividamento, ou seja, o passivo do nosso negócio era astronômico. Com a pandemia, certamente, aquele empreendimento teria virado pó, ou seja, certamente seria invadido ali pelas comunidades do entorno. Mas vocês estão convidados a conhecer esse empreendimento. A professora Fátima, estou antecipando aqui, nós estamos negociando aí a possibilidade de fazer um evento lá, e aí vocês vão conhecer, ele continua de pé, a gente vai fazer um retrofit muito grande agora, e certamente esse empreendimento ainda será um orgulho para Búzios. Foi muito problema para a cidade. É claro, problema porque a gente estava em dificuldade, então a gente não conseguia honrar vários compromissos com a prefeitura e até com fornecedores locais. Hoje a gente está colocando as nossas contas em dias e certamente será um orgulho. E eu, pessoalmente, botei na convenção, está registrado na convenção, aí, caneta minha dizendo o seguinte: o compromisso desse empreendimento é ser, e será, não tem como ser diferente, híbrido. Ele é sui generis e continuar sendo. Mas o mais importante, promessa que eu registrei na convenção, ele é singular. Porque eu penso que nós estamos entrando no tempo da singularidade. E aí esse evento, que a gente tive a oportunidade de participar, organizado pela ABAME com a OAB de Búzios, mostrou que uma opção de coisas novas estão acontecendo. E a gente precisa dar uma celeridade muito grande na construção de novos negócios. E aí, nesse sentido, a minha fala curta lá em Búzios foi no sentido de que vários negócios estão sendo resolvidos no âmbito do cartório, e o cartório pode e deve ser a solução para uma porção de negócios. Veja o seguinte, esse negócio de Búzios, ou seja, esse empreendimento, o Búzios Beach, a gente tinha inúmeros conflitos no judiciário, e só Deus sabe o tempo
que essas ações levariam para serem decididas. Uma ação civil pública, em 8 anos, não saiu do primeiro grau. Imagina quanto tempo ela levaria para chegar na última instância. Então, certamente, o empreendimento não sobreviveria. Ou seja, com tudo que a gente tem de crítica aos cartórios hoje, não fosse a solução cartorial, que em outra época eu criticava tanto, a gente não salvaria o empreendimento. Então, a lei 13.777/18, ou seja, a multipropriedade, com a possibilidade de você construir essa solução no cartório, acabou salvando o nosso empreendimento, e eu tenho orgulho de ser o síndico, investidor, e estar envolvido de corpo e alma nesse negócio. Estou aberto aí a questionamentos, perguntas, e espero ter contribuído de alguma forma aí com a BAME. Doutor Jorge Tardan, como você bem falou, foi uma engenharia jurídica, né? Porque quem conhece bem o empreendimento, inclusive, eu separei aqui umas imagens do local para o pessoal que está assistindo identificar. Vamos compartilhar. Então, é um empreendimento grande, tem aqui os espaços, né? Você pode até narrar, doutor Tardan. Então, veja o seguinte, nós temos aí o maior espelho da água do Brasil, até hoje. Né? Nós estamos falando da maior piscina do Brasil. Até 2014 era a maior piscina da América Latina, agora temos uma maior no Chile. Então, são um conjunto ali de 4 piscinas, né, enormes, o que forma o maior espelho, ou seja, a maior piscina do Brasil no conjunto. Nós temos aí, né, um empreendimento chamado Pé na Areia, uma extensão enorme aí de areia. Essa piscina aí, por exemplo, é uma borda infinita. Né? Aí são os bangalôs. Hoje, né, o que a gente está fracionando os bangalôs para o preço ficar mais interessante, nós estamos dividindo esses bangalôs em 52 cotas. Porque aí fica mais, vamos dizer assim, cabe melhor no bolso, né? Eu estive lá, eu conheço esse resort. Essa aqui, que é a piscina infinita, você fica de frente para a praia, né? Você está na piscina vendo o mar, é lindo lá. Isso. Vê se consegue crescer. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas, né? O atual prefeito, a atual administração, né? E do meu ponto de vista eles estão corretos, né? Para quem conhece bem Búzios, nos dias aí de alta temporada, praticamente do pórtico para lá, você demora mais tempo para avançar do pórtico até a península, ou seja, Rua das Pedras, do que a viagem propriamente dita. Nós temos a vantagem, né? Nós estamos na entrada de Búzios, ou seja, nós não estamos na península, nós estamos no continente, e ali, para sair de Búzios, né? Você sai para Cabo Frio ou sai em direção a Rio das Ostras de forma muito fácil, o que possibilita também, por exemplo, a gente, já que eu falei de agregar novos negócios, realização de grandes eventos sem entrar na dificuldade do trânsito de Búzios, inclusive de estacionamento que não tem mais como estacionar. No nosso caso, nós estamos numa área agora, né, também em dezembro do ano passado, nós tivemos aí a surpresa muito interessante que todo o nosso entorno é agora área de preservação permanente, ou seja, são 2 parques no nosso entorno. Então, o empreendimento ficou ali ilhado, protegido por 2 reservas, o que é muito interessante. Essa engenharia jurídica foi muito interessante, porque a BAME, a gente gosta muito, dos advogados aqui, de pegar essas questões práticas, né? E nós percebemos no evento que a ABAME, junto com a OAB de Búzios, organizou lá em Búzios, o quanto
as pessoas que estavam assistindo, participando do evento, gostaram da sua explanação, que foi em 13 minutos, né? Em 13 minutos, quando você falou sobre esse empreendimento e esse trabalho que você desenvolveu lá, todo mundo surgiu as curiosidades e perguntas. Tanto que nós mudamos a dinâmica do evento para o dia seguinte, para a gente já começar com o pinga-fogo, porque ali no pinga-fogo eles poderiam tirar dúvidas sobre os temas que estavam sendo abordados. Então, doutor Jorge Tardan, fica aqui consignado o convite, não só que a Fátima está organizando, né? A gente quer ver se a gente faz um evento ainda esse ano lá, dentro do próprio espaço, né? Mas também para você vir a ABAME num pinga-fogo, porque os nossos associados vão querer tirar dúvidas de como que foi feita todos esses passos dessa engenharia jurídica, porque foi bem complexo. Eu conheci esse empreendimento lá no início, realmente para a performance do evento, do empreendimento era difícil. Eu acompanhei esse processo no início, né? Vários administradores tentando fazer eventos, inclusive no local, né? Davam shows lá no local, e realmente tiveram algumas complexidades. Então, foi algo extraordinário. Eu vou abrir para perguntas, se alguém quer fazer alguma pergunta. Doutora Alessandra, minha presidente, a senhora me permite, só colocando aqui, para você ver como é que a multipropriedade trouxe alternativas. Todo mundo conhece a dificuldade pela qual são anos seguidos. O elefante branco, né, que é monumental, Oscar Niemeyer, nós falamos do Hotel Nacional. O Hotel Nacional é um ícone da hotelaria no Brasil. E o que vai salvar o Hotel Nacional, né, e está em implementação muito avançada, é a multipropriedade, né? O mesmo grupo implementando a multipropriedade no Hotel Nacional. A dificuldade do Hotel Nacional adicional, que ali não era condomínio. Então, nós temos um enorme empreendimento com uma matrícula única. A questão é instituir a multipropriedade, ou seja, fracionar, né, e instituir matrícula transformá-lo em condomínio, que é necessário. E aí, claro que você tem que enfrentar, né, os cartórios, né, convencê-los e mostrar, e a prefeitura. São duas dificuldades. Então, nós, advogados, nós temos que ABAME, OAB, e fazer um trabalho muito grande com os cartórios, porque o cartório precisa estar preparado, atualizado, para compreender esses novos negócios. Aqui na ABAME, nós temos uma parceria com a ANOREG, né? E nós temos recebido e nós temos realizado várias palestras com vários registradores e vários cartórios, exatamente para eles ouvirem os advogados e os advogados ouvirem também os tabeliões naquilo que eles pontuam para a gente, por exemplo, as atas notariais, os erros normalmente que ocorrem, as dúvidas, para que as atas notariais sejam redigidas de forma bem completa, para que não caia em exigência, né? Então, tem vários procedimentos hoje do extrajudicial, que, óbvio, dá muita celeridade. A gente aqui na ABAME está defendendo muito essa bandeira do extrajudicial. E o advogado, ele tem suma importância nesse processo. Você vê, o seu trabalho nesse empreendimento foi extraordinário. Por isso que eu gostei muito desse termo que você usou, que foi uma engenharia jurídica. E esse termo eu vou adotar aqui na ABAME, porque os advogados precisam compreender que nós temos que trabalhar com uma advocacia consultiva, a importância e relevância da advocacia consultiva. Você ali tem a questão da convenção, que foi um trabalho extraordinário. Imagino quantos procedimentos, discussões, reuniões vocês tiveram que enfrentar
somente para estabelecer já a convenção, já começa por aí, né? Fora de ter mudado todo o arsenal jurídico, a estrutura societária que existia antes. Olha, tem SPE em jogo, tem associação, então são muitas empresas, tem a sociedade anônima. Isso tudo é motivo de um mega evento, porque cada sociedade dessa tem que ser bem explicada para os advogados. Eu acho que é uma mentoria que tem que ser dada para a gente poder entender esse procedimento, porque eu acho que a questão da multipropriedade tem que ter um modelo dessa engenharia que você estabeleceu lá em Búzios. Ela tem que ser exemplo, porque eu imagino o quanto de discussão, né, Daniel, que deve ter tido nesse cenário. Então, eu acho, Jardim, que você criou um modelo prático de multipropriedade, sabe? Eu acho que ali tem um padrão de multipropriedade, porque antes o anterior não estava dando certo na prática. Agora a gente tem aí um padrão que você criou lá em Búzios, que dá para você está percebendo que é o ideal, pelo menos para o momento, correto? É isso? Você aconselha essa metodologia, né? Porque essa estrutura, essa engenharia jurídica. Uma situação, né? Vamos imaginar, uma instituição de multipropriedade na origem, né? Você já sabe o que você vai estar construindo, né? O nosso caso, ele teve a dificuldade de você conviver com uma convenção absolutamente fechada, concebida para um modelo de condo-hotel. Então, e depois da crise instalada, né, como é que você restabelece e constrói uma solução pacífica? Né? Então, é difícil. Né? Primeira coisa, fugir do judiciário. Né? Porque no judiciário, como é que você constrói uma solução coletiva no judiciário? Nem todos estão numa ação civil pública. E aí cá para nós, né? Numa solução judicial pulverizada, eu sou advogado. Os advogados são uma dificuldade extraordinária, né? Porque o advogado, cada um está pensando, peraí, e os honorários? No nosso caso, né, a gente só resolveu isso administrativamente, ou seja, extrajudicialmente, porque numa assembleia eu disse para os advogados, olha, se vocês não contribuírem, o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos continuar disputando judicialmente. Eu quero e vou defender que todos os advogados recebam os seus honorários, né, contratados, mas vocês vão ter que acreditar no modelo. E até essa é uma outra situação extraordinária. Até os advogados abriram mão dos seus honorários, ou seja, para receber em cota imobiliária. Então, os honorários advocatícios foram convertidos em cota imobiliária. Ou seja, ele também tem que acreditar no negócio. Então, todos os advogados dos litígios estão e vão receber os seus honorários em cotas imobiliárias, frações imobiliárias. Ou seja, a venda na SA. Ele passa a receber a sua parcela como acionista da SA. Uma modernidade, né? É uma mudança cultural, né? Também para a advocacia. O Daniel, meu vice-presidente, quer a palavra. Jorge, bom da sua explanação, porque a gente teve o professor Jorge, teve o advogado Jorge e o síndico Jorge. E o investidor, pequeno investidor Jorge. Uma pequena parte você já tinha dado uma canja lá em Búzios, né? Depois eu te explorei um pouco no Buda, né? Mas aí, hoje foi mais completa. Você acha que, por exemplo, você teve uma série de problemas que foram facilitados pela flexibilidade da Prefeitura de Búzios, pela flexibilidade do cartório de Búzios, que não é uma realidade nacional, né? Então, eu acredito que se isso fosse aqui no município do Rio de Janeiro, você teria mais dificuldade pelo conservadorismo, né? Tanto da Prefeitura quanto dos cartórios. Você acha que já seria o caso de se estudar ajustes na lei justamente para não enfrentar barreiras de resistência dos cartórios, das prefeituras, quando você diz no fracionamento do IPTU, quando você diz no fracionamento da matrícula? Olha, eu sou absolutamente
avesso à necessidade de criar novas normas. Eu penso o seguinte: o direito é mais ou menos como a economia. Na economia, quando você tem uma dificuldade, se você gera moeda, a Casa da Moeda bota mais moeda no mercado, o que você gera? Inflação. Então, no direito, para mim, hoje eu tenho essa consciência. Quanto mais leis, mais dificuldade você tem. Então, você tem que fazer pequenas mudanças, e, para mim, a lei da multipropriedade ela é suficiente, veja o seguinte, para resolver o problema de uma crise grande. Então, esse modelo foi para resolver uma crise grande num imóvel ou num complexo imobiliário. O que a gente precisa é melhores operadores da lei, pessoas mais abertas a interpretar o que você pode fazer com a lei. Não adianta. Uma vez eu dei uma entrevista na CBN, e aí até brincaram, criaram uma norma aí para cobrar estacionamento em shopping center, né, proibindo cobrança. Aí me perguntaram qual era a opinião. Eu falei, mais uma leizinha. Sabe, são tantas leizinhas. No Brasil, o legislador se orgulha de apresentar não sei quantos mil projetos de lei. Cara, a gente precisa... Se você vai num país desenvolvido, você tem o quê? Poucas e boas leis. No Brasil, nós temos boas leis. Mas toda vez que você encontra uma dificuldade, aí alguém pensa em solucionar o problema e propor uma lei sobre aquela. E, muitas vezes, para dizer ou só interpretar o que já está dito. E, quando você faz isso, aí você gera e abre espaço para a corrupção. E, quando você tem muitas normas, é impossível para o bom operador do direito conhecer todas as normas. E, quando você não conhece todas as normas, aí você fica refém. Então, se você tem uma norma só, bem interpretada, é a melhor solução. Então, o que a gente precisa é integrar, do meu ponto de vista, integrar OAB, ABAME, enfim, os órgãos de classe, e a gente criar consenso, né, sobre aquela norma. Eventualmente, a gente precisa atualizar a legislação. Eu, durante muito tempo, trabalhei com o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou te falar o seguinte, no Código de Defesa do Consumidor, em seus mais de 30 anos de existência, você precisou ali, no máximo, de umas 2 ou 3, no máximo 3 atualizações. Mas o que nós temos de normazinhas municipais ou estadual sobre o Código de Defesa, chovendo, né? Chuva que já choveu. Aí abre espaço, não, mas a lei, mas... Cara, o que a gente precisa é de bons intérpretes. Ou seja, melhorar a qualidade das nossas relações com os órgãos de classe. E aí, quando você tem um juiz, né, vários especializados, ok, mas um juiz que conhece efetivamente, né, conhece efetivamente aquilo que está sendo discutido, né? Aí você não precisa de muitas normas, não. Então, esse caso do fracionamento de IPTU e TBI nas prefeituras, ok, ali realmente tem um vazio. Então, atualização no âmbito da legislação municipal, sem criar uma lei específica, é atualizar a lei existente, para que você tenha... Bom, atualizou. Essa lei, por exemplo, a 13777, o que ela fez? Foi lá e... É uma lei do Código, atualizou o Código Civil. É isso. Então, a gente precisa de menos normas e melhor interpretação das normas. O doutor Sidney Seixas de Santana, e aqui tem um trocadilho com o nome dele, que a gente tem o presidente do Instituto de IAB, Instituto de Advogados do Brasil, também um amigo da ABAME, Sidney Sanches, né? E aí a gente fica entre Sanches e Seixas, todo mundo faz trocadilho aqui com o nosso ex-presidente, que está festejando o aniversário dele hoje aqui com a gente. É uma honra tê-lo aqui. Parabéns. Doutor João Stardam, a honra toda minha aqui estar presente, enriquecido com os conhecimentos aqui que o doutor apresentou na qualidade de advogado e com essa expertise toda de síndico. Eu estive vendo aqui, eu não conhecia o empreendimento, estava vendo quando a doutora Alessandra colocou aqui no telão,
A vista aérea do empreendimento realmente está de parabéns, é uma coisa muito bonita, muito linda, dá vontade de ir para lá e não sair de lá. Essa que é a verdade. Agora, uma curiosidade, evidentemente são várias áreas, unidades, tamanhos distintos, a manutenção desse empreendimento não deve ser fácil. De fato, a questão na multipropriedade, né, por exemplo, no nosso caso, né, predominantemente a gente fracionou as matrículas em 26, sendo que só vai para o comércio 25. Então, nós, na nossa linguagem interna, essa 26ª cota, né, essa fração, ela não é comercializada, é uma retenção, e sobre esta cota, a gente, né, administra eventuais problemas nas outras 25 frações daquela matrícula. Então, ela é uma cota que nós chamamos de cabecel, mas ela, na verdade, é um stand-by para administrar eventuais problemas. E aí, como é que você enxerga? Tá bom, a matrícula 100 deu problema? Tá bom, mas nós temos está impedida de usar em razão da manutenção. Aí nós pegamos uma cota cabecel da matrícula 102. Ela nunca estará ocupada, ou seja, eu sempre vou ter vazio em algum lugar para administrar eventual crise numa das unidades imobiliárias. E o que eu tenho que fazer, então, é explicar para aquele proprietário, condômino, dizer o seguinte: olha, está previsto na convenção a cota cabecel, que é exatamente para administrar a dificuldade eventual que a gente possa ter de oferecer o imóvel em condições. Aí é interessante observar o seguinte: a administradora, né, por isso que está na lei administradora, então, o proprietário, aí ele é proprietário de direito real, registrado no RGI, mas ele tem algumas limitações da sua propriedade. Ele não pode fazer na sua propriedade o que ele quiser, né? Por exemplo, por isso que é combinado com o pool hoteleiro, né? Ele se sujeita, do ponto de vista da própria convenção, à manutenção do enxoval, por exemplo. O enxoval é compatível com a hotelaria, né? O mobiliário é compatível com a hotelaria. E tudo isso está contemplado na cota condominial que ele paga. Então, realmente, a manutenção da multipropriedade tem toda uma lógica de hotelaria. Perfeito. Cara, está muito claro. Fiquei satisfeito com a sua exposição. Meus parabéns. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos pessoas aqui. Pode ser? Pode ser. Eu gostaria de perguntar. Pode usar o grupo. Pode usar o nós. Pergunta bem simples. Ele não está assinando mais tranquilo. Boa noite. Se apresenta. Boa noite. Então, uma pergunta simples, mas para mim não ficou bem claro. Talvez o senhor possa esclarecer melhor. Fala perto do fone. Aqui, né? É sobre de que maneira que é explorado para os multiproprietários, né? De que maneira que eles podem explorar essa propriedade, quer dizer, essa parte, né, da propriedade que eles têm. Além de ele oferecer pessoas interessadas, se existe na administração também uma forma de colocar, né, pessoas interessadas para poder ocupar os imóveis. Eu entendi a sua pergunta. Essa é uma questão, quando você tem um grupo econômico especializado em multipropriedade, e que isso, a administração da multipropriedade é o negócio, e quando a redação da convenção está a cargo do grupo, o que normalmente eles fazem em relação a essa pergunta que você me faz? Eles colocam lá uma dificuldade do condômino em multipropriedade usufruir a fração dele, por exemplo, colocando à disposição no Airbnb. Aí coloca lá dizendo que não pode, que isso fere a regra do negócio, e aí normalmente tem uma marca, por exemplo, no nosso caso é Buzz Beach. Enfim, ali o meu negócio estava micado
né? Eu não tive essa preocupação, ao contrário, eu não criei dificuldade para isso. Eu não autorizei, mas também autorizei na redação, né? Quando eu estava lá na redação, mas eu também não dificultei, porque entendo que, se é um direito de propriedade, o direito de dispor da sua propriedade, naquele tempo, você tem a limitação de ter aquela configuração de hotelaria. Ok, senão não funciona. Mas naquele tempo que você tem, se você quer usar para botar no Airbnb o teu tempo, penso eu, que é você exercendo o seu direito sobre a propriedade. Motivo pelo qual eu não criei dificuldade. Mas, via de regra, quando a redação, né, e quase sempre isso acontece, quando você tem um negócio em crise, um hotel em crise, a administradora aparece lá com muita expertise e essa questão da redação da convenção ou da deliberação ou a presidência dos trabalhos fica a cargo deles e as coisas são conduzidas de acordo com o interesse da administradora. Então, é muito comum ter esse tipo de limitação. No nosso caso, não temos esse tipo de limitação. Até porque, se ele não colocar no Airbnb, você eventualmente até poderia encontrá-lo lá oferecendo, em concorrência com o negócio, mas ele poderia, por exemplo, fazer uma permuta, né? A administradora, né, ela tem muito interesse em criar essa dificuldade, por quê? Entender a lógica econômica da administradora. A administradora ela tem negócio em outro lugar. Então, o sujeito comprou uma fração imobiliária em Búzios, e aí ele usou um ano. Né? No ano seguinte, Búzios. No terceiro ano, Búzios. Aí ele pensa, caramba, todo ano é para Búzios, então eu quero ir para Gramado. Aí ele vai fazer a permuta, e por isso que existe lá, né, a lei do turismo falando do pool. Ele vai permutar com outro destino. Aonde que a administradora ganha um dinheiro extra? Cobrando uma taxa para negociar essa permuta. Agora, se eu consigo usar, né, o meu tempo em Búzios e coloco no Airbnb e pego o dinheiro e vou para uma pousada, eu penso isso, é direito de cada um fazer isso. Então, no nosso caso, não tem essa limitação, mas, via de regra, tem a limitação. Espero ter respondido. Obrigada. Nada. Alguém da internet quer fazer alguma pergunta? Então, foi maravilhoso, doutor Jorge Tardão, foi muito bom, tanto em Búzios como aqui. Já fica consignado o convite da ABAME para um pinga-fogo e estamos torcendo para que a doutora Fátima vocês consigam fechar ainda esse ano o evento lá em Búzios, que realmente foi um evento extraordinário, esse último que nós tivemos com a OAB, e vale a pena repetir, inclusive foi surpreendente para a organização do evento também, os resultados. E foi uma honra muito grande tê-lo aqui, esclarecendo de um tema tão complexo e tão interessante para a advocacia do mercado imobiliário, e um tema novo, né, que tem que ser aí muito bem trabalhado. Eu gostaria de dar alguns anúncios aqui. Um deles é que amanhã nós vamos ter, às 12 horas, no Instagram, o nosso Chega de Café, ao vivo. A ABAME estará ao vivo no Instagram, com o convidado do dia, vai ser o doutor Marcos Soares, que é o presidente da OAB Barra da Tijuca. E ele estará presente com o tema Principais pontos da atenção na adequação dos condomínios na LGPD. Vamos ter também, na quinta-feira, na mentoria da ABAME, com o tema do Diligence Imobiliária, análise da possibilidade e viabilidade do negócio, com o Dr. Rafael Tomé. E nós estamos comemorando os 33 anos da nossa instituição ABAME, e essa comemoração vai acontecer no dia 4/10, no restaurante Windsor Guanabara Hotel, na Presidente Vargas 392 Centro. Vai ser um evento por adesão, um almoço. O valor do buffet está R$ 83, mas também temos a opção do à la carte. A bebida e taxas de serviço não estão inclusas, tá? Vamos ter lá uma música com bastante diversão, todos os nossos associados
estão convidados, será importante a presença de todos. E o nosso ENAI, nosso 19º ENAI, está chegando, como bem disse a nossa diretora jurídica e pedagógica, a doutora Fátima Santoro. Estamos organizando o ENAI, que vai ser no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Vai ser o dia inteiro, até as 20 horas da noite, na Emerge, e brevemente estaremos divulgando a programação. E foi uma honra muito grande, uma excelente explanação, muito bom tê-lo aqui na nossa ABAME, doutor Jorge, e volte sempre. Eu dou por encerrado os trabalhos da noite de hoje. Doutora Alessandra, presidente, eu agradeço enormemente. Na verdade, eu me sinto orgulhoso, honrado, muito grato a vocês pela possibilidade de tentar ou contribuir minimamente, né, com a ABAME. Me sinto envaidecido e orgulhoso. Obrigado. Boa noite a todos. A todos. Boa noite. Até a próxima. Obrigado.